Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso módulo 3 do curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Olha só, estamos no nosso módulo que fala dos eventos finais propriamente dito. Nós tivemos aí uma pausa entre esse módulo último e o atual agora, por conta que eu estava fazendo uma adaptação no curso. Sim, e agora hoje você tem disponível esse curso num site. Olha só, no site próprio do curso, dpud.com.br. Então lá você tem acesso a todos os módulos. Você também, clicando lá no menu, você tem lá a parte do quem somos, que vai falar ali sobre eu e minha esposa, o nosso trabalho, e certamente nós vamos postar mais materiais, tá bom? Quando acabar esse curso, não acabou por aqui. Nós vamos colocar outro curso aí que fala sobre a parte da saúde, que vai entrar a minha esposa, ela vai falar sobre esse assunto, e aí você pode até perguntar, né? Mas Isaías, o que que tem a ver? Saúde com profecias? Tudo a ver, né? Porque o nosso templo, aliás, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa habitar em nós, precisa nos passar informações. Para que isso aconteça, nosso corpo precisa estar em ordem, em dia, e às vezes a gente acaba adoecendo, entrando em confusões, criando maus hábitos, e a gente precisa de força do Espírito Santo para que ele faça uma purificação em nós. Isso ele faz também, mediante a gente seguir as suas orientações de saúde. Você sabia que Deus também tem leis de saúde? Então, nós vamos trazer tudo isso, tá bom? Então, tudo isso feito para você. E você também pode, falando aí do curso DPUD, você também pode acessar lá a parte do certificado, solicitar o seu, tá bom? Se você concluir algum módulo e quiser algum certificado, tem disponível para você. Só você preencher as informações que vão ser pedidas, como por exemplo, qual módulo você concluiu, seu nome, a data que você concluiu o módulo, seu nome completo e tudo mais, seu e-mail, e se quiser também tem uma parte lá de comentários, falar dar alguma manifestação sua, fique à vontade. Aí você vai receber o seu certificado. Eu vou receber essas informações no meu e-mail, tá bom? E aí, logo em seguida, eu vou te enviar o seu certificado. Tudo bem? Muito bem. E aí, nós estamos aqui no nosso terceiro módulo deste curso. É com muita alegria que eu tenho você aqui comigo, caminhando nessa jornada. É muito especial estarmos juntos, falando com o nosso Deus e buscando revelações de Sua palavra. E hoje eu apresento para vocês o nosso terceiro módulo aqui, ó, com o tema, este tema aqui, ó, o reavivamento, tá bom? Então vai ser sempre aí essa página assim, trazendo cada dia, cada semana um conteúdo diferenciado e nós estamos, tá bom, com essa série aí dos eventos finais. É feito especialmente aí para você, tá bom? Então, estou muito feliz, agradecido a Deus e a minha esposa, que ela tem me ajudado bastante, incentivado, orado aí por mim. E é isso aqui graças a Deus e a ela que foi muito usada e tem sido muito usada aí por Deus. Muito bem. Então vamos para o nosso curso de hoje. Preparado? Pegou a sua Bíblia, as suas anotações, é, e lembrando aí, falando um pouquinho mais do site, ele está muito especial. Você clicando lá nos módulos, você acessa a aula lá, o conteúdo, você tem um espaço, claro, para ver o vídeo, você tem um espaço para baixar o seu PDF da aula, e você também tem um espaço para fazer seu comentário, tá bom? Fique à vontade. Tá livre lá o site, não tem complicações, só você acessar, ir lá no item certo e ter acesso aí ao seu vídeo, tá bom? O seu conteúdo, ou se preferir, você pode ver direto no YouTube também, não tem problema. Depois é só ir lá e pedir o seu certificado, tendo concluído o seu módulo, tá bom? Muito bem, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Então, deixa eu abrir aqui para gente. Muito bem. Então, vamos começar aqui uma jornada chamada linha profética. Essa jornada é solene, viu? Imagine uma linha profética. Nessa linha profética você tem eventos.
Esses eventos, eles mostram onde nós estamos e para onde a gente vai e quão próximo está da volta de Jesus, tá bom? Então são 8 eventos que nós vamos trabalhar, 8 eventos finais. E aí a gente vai passando, né, evento a evento. E aí você vai identificando, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Olha, está mais próximo da volta de Jesus. Olha que interessante, tá bom? E nós vamos ter como base, claro, a Bíblia. A Bíblia, a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. E junto com ela, nós vamos ter aqui estes livros aqui, ó, que eu trouxe, Eventos Finais e O Grande Conflito, e outros livros de Ellen White, tá bom? Por que que vou trazer esses livros? Olha só, você lembra lá no módulo 1 que a gente falou sobre, a primeira aula até, a gente falou sobre a importância de estudar profecias, que as profecias nos dão um rumo, né? A palavra do Senhor é assim, elas falam do que vai acontecer e além do que falar o que vai acontecer, traz orientações, admoestações, repreensões, para que a gente possa prosseguir no caminho certo. Tudo bem? E lá em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, o texto deixa claro que haverá profetas nos últimos dias, que Deus escolheria homens e mulheres nos quais receberiam revelações do próprio Deus, para trazer a nós. Revelações essas, inclusive, para os últimos dias. Olha só que interessante. Né? E claro, essas revelações, a gente viu até nesse tema, que elas precisam ser coerentes com a palavra de Deus, não pode contradizer. E o profeta que falar, ele tem que falar baseado, ó, aqui na lei de Deus, porque quando Deus fala com uma pessoa, ele não contradiz o que ele já tinha dito anteriormente. É tudo harmônico, tá bom? Então, nós vamos trazer este material por causa disso, porque Ellen White foi uma serva do Senhor que com 17 anos, gente, olha, ela tinha muitas debilidades, não tinha condições nenhuma, humanamente falando, porque ela, quando era pequena, ela recebeu uma pedrada de uma coleguinha de escola na testa aqui. Gente, ela ficou tão grave, gravemente, assim, muito doente ela ficou, né? A mente, ela não acompanhou mais o raciocínio dos estudos, enfim. E ali ela foi crescendo em casa, parou de estudar, e ali ela foi tentando se recuperar, até que um certo dia, com 17 anos, Deus chamou ela para exercer o dom profético e ela aceitou. Pois é, ela aceitou e Deus a usou poderosamente. Né? E aí, se você quiser mais histórias dela, você pode ver o primeiro livro dela, assim que fala, né, sobre a história dela, o trajeto dela, Vida e Ensinos, é um desses livros. Você pode começar lá, ó, capítulo 1, 2, você vai ver toda a história dela, como que foi esse contato com Deus. Também tem um outro livro chamado Primeiros Escritos, né? E se você quiser assistir um filme que retrata sobre ela, é Como Tudo Começou. Só digitar lá no YouTube Como Tudo Começou, né? Então aí você vai acompanhar um pouquinho aí da história dela, tá bom? Então nós vamos trazer esse material aqui pra gente, tá bom? E é claro, gente, ela mesma, em um dos seus livros, ela fala assim, olha, a Bíblia é a nossa regra de fé. E ela considera os livros dela como uma luz menor que guia para a luz maior, tá bom? E eu costumo dizer que é tudo revelação do Espírito Santo, tá bom? E o Espírito Santo, ele se revela de diversas formas, tanto nos livros que foram fechados pelo cânon, os 66 livros, como depois desses livros Deus usou, como por exemplo Ellen White, tá bom? Então nós temos aqui as revelações do Senhor. Muito bem. Tendo dito isto, vamos começar com o nosso tema de hoje. Vou pedir para você fechar seus olhos e vamos falar com Deus. Pegou a sua Bíblia, as suas anotações. Então vamos lá juntos falarmos com Deus. Senhor Deus, Espírito Santo, pedimos a Ti a Tua direção neste momento. Vamos buscar a Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nos mostre a Tua verdade para estes últimos dias, para que a gente não venha a ser enganado. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá, abençoe cada aluno, cada aluna, que possamos ser reavivados, Pai. Possamos entender esse assunto e colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Preparado para a aula de hoje? Então, reavivamento.
Olha só, 8 eventos finais eu falei, né? Que antecedem a volta de Jesus. Então temos aí os 8 aqui, ó, linha profética com cada um desses eventos. Olha, reavivamento, reforma, selamento, sacudidura. Nós temos aí o ecumenismo, a vinda do anticristo, o decreto dominical e o clamor, alto clamor. Você consegue identificar aqui uma outra palavra dentro do clamor? Identifica aí, olha. Olha que interessante. Todos esses eventos anteriores, eles vão culminar neste último, que é o alto clamor. A gente precisa dar uma mensagem aqui no final. Com amor, olha só. Com amor, é verdade. Se você quiser um spoiler já desse alto clamor, vai lá em Apocalipse 14, na terceira mensagem angélica. Você pode ler as três, tá bom? Lê o capítulo 14 tudo, tá bom? Lê o capítulo 14, aí você vai chegar na primeira mensagem angélica, a segunda e a terceira. Essa que a gente vai dar aqui, ó, nesse último evento. E a gente está se preparando para isso e hoje a gente já está falando alguma coisa dela aqui, mas vai ser dado mais poder aqui nesse momento, tá bom? Depois que vier todos esses eventos aqui últimos, tá bom? Muito bem. Outra informação aqui importante. Nós temos aqui uma série de 8 eventos. Vamos dividir ele em dois grupos de 4. Vamos colocar aqui reavivamento, reforma, selamento e sacudidura. 4 eventos, tá bom? Aqui, ó, a gente colocou uma ordem para ser didático, tá bom? Mas a gente não tem uma ordem definida assim, ó, vai ser isso e depois isso. Só para a gente ter uma base. Aqui acontece mesmo, vai ser esses 4 primeiros. E já está acontecendo isso, né? E aqui tem esses 4 últimos, eu vou explicar. Olha só que interessante. Primeiro que esses 4 primeiros eventos, eles nos preparam para esses últimos 4. Aqui nós temos 4 primeiros eventos que se tratam mais de eventos internos, que tem a ver com as nossas decisões, nossas escolhas internas, tá bom? Então a gente vai falar reavivamento e reforma, esses sim, ó, eles andam juntos, tá bom? Eles são interligados. E a gente vai perceber que eles não se afastam, não se separam do outro, tá bom? Então, reavivamento e reforma, que é uma obra, inclusive, feita pelo Espírito Santo, produzida pelo Espírito Santo, tá bom? E aí, selamento, isso, a gente vai se preparar para ser selado, tá bom? E aí, diante disso, ó, a gente vai participar de uma sacudidura na peneira, sabe aquela separação do joio e do trigo, do verdadeiro e do falso, do certo e errado, do santo e do profano? Então, por enquanto estão tudo juntos, mas vai chegar um momento que vai vir uma sacudidura e quem não tiver conteúdo aqui que passou pelo reavamento e pela reforma, e que está se preparando aí para o selamento, quem não se preparou aqui, ó, nesses 3, vai ser lançado fora da peneira. Por isso é importante, olha, todos nós estudarmos para que a gente permaneça, ainda que venha a tempestade, a sacudidura, sabe? A tribulação, a gente permaneça firme na palavra de Deus, tá bom? E tendo passado por isso, olha, imagine só, a gente tem passado por várias dificuldades, tribulações, não é verdade? Ainda não é a grande sacudidura que vai acontecer, mas temos passado. Então, tudo isso nos prepara para a grande sacudidura que haverá. Tudo bem? Então, vamos lá. Por isso que é importante, olha, você não perder nenhum desses eventos, tá bom? Semana após semana, eu vou estar postando aqui os conteúdos, tá bom? Muito bem. E aí nós temos os 4 eventos finais, que tem a ver com eventos externos. Então, depende de uma ação humana externa. Ecumenismo, por exemplo, é uma união entre as igrejas das diversas denominações. Vão se unir, junto com a política. Olha só que união. Será que essa união é boa ou ela não é boa? Vamos ver isso. E essa vinda do anticristo, quem é o anticristo? Que ser é esse que vai se passar por anticristo? E que decreto dominical é esse que vai ser emitido? A gente viveu uma época né, na epidemia, na pandemia, aliás, cheio de decretos, né? Uma época cheia de decretos, né? E vai vir o decreto dominical. Então já fomos acostumados com os decretos aí. E que decreto dominical é esse? E aí, por fim, o alto clamor que nós vamos dar, né? Vamos entoar. Muito bem. Tendo falado isso, vamos falar hoje sobre reavivamento, tá bom? Muito bem, vamos lá? Tudo bem até aqui?
Vamos continuar? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para fazer, tanto no canal do YouTube ou quanto no próprio site, tá bom? Na própria página dpud.com.br, na aba curso, tá bom? No próprio módulo, no próprio curso, tem aí o campo de comentários para você fazer. Tudo bem? Ah, sim. E a cada aula você vai ter acesso ao próprio PDF dessa aula, tá bom? Muito bem, vamos lá. Olha só, então vamos começar com uma reflexão sobre o reavivamento. O que você entende por reavivamento? Você tem algum entendimento, alguma base? O que você entende? E você já ouviu falar em reavivamento falso? Isso é importante, tá bom? E olha que interessante. Se existe o falso reavivamento, é porque o verdadeiro já anda acontecendo. Interessante, né? Porque o falso, ele vem de uma contrafação do verdadeiro. Então, se não tem um verdadeiro reavivamento, não vai ter o que imitar, então não vai ter o falso. Então, durante esse estudo, a gente vai fazer, vai falar sobre o verdadeiro e vai falar sobre o falso. E a gente vai entender se existe o falso. Se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Então, a gente corre para o verdadeiro. Tudo bem? Combinado? Então, vamos lá. Bom, o objetivo dessa aula é compreender o que é reavivamento verdadeiro, tá bom? É identificar os perigos do falso reavivamento e refletir sobre o nosso papel nesse tempo solene que estamos vivendo, inclusive, né? Você vê aí muitos acontecimentos atuais aqui no Brasil. Você tem acompanhado nesse ano de 2025, estamos com essa aula aqui em julho, e você vê que tá muitos conflitos políticos, inclusive muitas manifestações, um falando, claro, defendendo um lado, outro defendendo o outro, e é uma confusão, né? E aí você tem, fora isso, você tem os efeitos climáticos, né, acontecendo, o aquecimento climático em si. Inclusive está preocupando os cientistas. Os cientistas, inclusive, olha só que interessante. Eles criaram um relógio chamado relógio do juízo final. Você já ouviu falar? É um relógio que, olha, e esses cientistas, eles não estão assim ligados a alguma religião específica ou defendendo uma religião específica. São cientistas que estão, assim, preocupados com o planeta. É claro que no meio científico você tem cientistas, inclusive criacionistas, tá bom? Que defendem, por forma de argumentos científicos, a existência aqui de textos bíblicos que aconteceram no passado, enfim, entendeu? Trazem muitas comprovações bíblicas, por exemplo, do dilúvio e por aí vai. Tá bom? Mas em especial esses cientistas que criaram esse relógio, eles não estão ligados à religião A, B ou à doutrina A ou B ou C, não, tá bom? Estão preocupados com o que está acontecendo no planeta. Então eles veem o aquecimento global, eles veem as guerras, as manifestações políticas, eles veem a inteligência artificial também está envolvida, e aí eles mexem lá nos ponteiros do relógio. O que que significa isso? Se o ponteiro chega em meia-noite, é porque é o caos. É a destruição total, a aniquilação da existência de toda forma de vida no planeta. É isso que eles acreditam. E aí, hoje, atualmente, neste ano, e a cada ano eles fazem essa alteração, ou para mais próximo de meia-noite, ou eles antecedem o ponteiro, né, distante, eles colocam o ponteiro distante da meia-noite. Né? Então, mas nunca na história houve esse tempo que está hoje, que eles colocaram lá. Está a 89 segundos para meia-noite. Então, eles olhando tudo, eles falam: olha, planeta, olha, nações, olha, governantes, precisa se tomar medidas para salvar o planeta, porque do jeito que está, não dá para continuar. O planeta está entrando no colapso. Colapso seja financeiro, econômico, seja político, seja moral, seja colapso até religioso, familiar, envolve tudo, tudo. Tá bom? Então, é preocupante a situação que está. 89 segundos. O ano passado e o retrasado estava 90 segundos para meia-noite. Também nunca na história tinha acontecido isso. Sempre era antes de meia-noite, que estava muito antes. Agora está cada dia, cada ano mais se aproximando de meia-noite. E é preocupante, cientistas. Olha, cuidado, vamos mudar o rumo. Me ajudem aí, porque não dá para continuar do jeito que está.
Então, é um alerta para as nações. Então, nós estamos vivendo um tempo solene e esse assunto de hoje é para a gente refletir sobre isso e toda essa série. Tudo bem? Para a gente tomar decisões sábias junto com Deus. Deus que vai nos guiar nesse caminho. Não é nós mesmos, não. Nós estamos apenas sendo caminhados, sendo guiados pela palavra de Deus, que é o nosso mapa, é o nosso guia, é a lâmpada para os meus pés, para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Então vamos para a pergunta do tema propriamente dito. O que é reavivamento, Isaías? Vamos lá. Segundo o texto de Romanos 13:11, diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Você conhece o tempo? Bom, eu falei aqui algumas coisas, né? A gente está vendo aí nos jornais, estamos vendo aí ao nosso redor. Então, nós conhecemos o tempo. Não estão fáceis, são tempos difíceis. Então, você que conhece o tempo, o que que o texto fala? Já é hora do quê? Que horas são? É hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11, olha só que interessante. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre a palavra de Deus, que você ouviu falar sobre a volta de Jesus, que você ouviu falar sobre Jesus como nosso Salvador que veio e morreu por você e por mim? Qual que foi a primeira vez que você ouviu essa mensagem? A palavra de Deus nos diz que hoje a volta de Jesus, a segunda vinda, está mais perto do que quando lá atrás você ouviu falar. Entende? Então é hora do quê? Desperte. Os cientistas já estão despertos, estão até preocupados em aniquilação total, e não é isso que vai acontecer. Vai acontecer uma destruição, sim, mas do pecado. E a terra vai ser transformada, renovada. Isso a gente vai entender nos próximos vídeos. A gente até falou no módulo 2 e módulo um pouquinho sobre a volta de Jesus, como é que vai ser tudo. E aqui a gente vai dar mais detalhes, tá bom? Muito bem, vamos lá então. Olha só. E aí a gente vai, então, falando desse reavivamento, desse despertar, que é um reavivamento, nós vamos trazer uma definição agora que Ellen White nos mostra lá em Eventos Finais. Olha só, o módulo 3 fala em eventos finais e o livro é Eventos Finais. Olha que interessante. Então vamos lá. Definição de reavivamento. E claro, inclusive, deixa eu até falar para você, viu, gente? Eventos Finais, eu tirei justamente o tema desse livro, que a gente estuda muito os eventos finais, aí deu esse título aí todo especial. Muito bem. Definição de reavivamento. O que que é? Renovação da vida espiritual. É um avivamento das aptidões da mente e do coração. É uma ressurreição da morte espiritual. Está lá em Eventos Finais, página 190, Ellen G. White. Muito bem, ela trouxe essa definição para a gente, então precisamos despertar, precisamos renovar a nossa vida espiritual. Não dá para ficar do jeito que está. Tudo bem? Olha, a gente precisa avivar as aptidões da mente e do coração, as funções que a mente, a partir da razão e a emoção exerce. Às vezes a nossa mente está só regredindo. Você percebe que a gente está muito ligado nas telas, está muito ligado em conteúdos que não ajudam a gente, que só hipnotizam, né? Então a gente precisa até nas telas buscar conteúdo bom, né? Conteúdo próprio. Então, a nossa mente está, olha, regredindo. A gente precisa avivar, despertar, buscar conteúdo mais sólido, entende? Porque o tempo exige isso. E olha só, precisamos ressurgir da morte espiritual. Já parou para pensar nisso? Como nós estamos é, andando, vivendo a vida no automático, sem parar para pensar, sem saber tomar decisões sábias, inteligentes, agindo por impulso. Tem percebido isso? Então, é um chamado a um despertamento, tudo bem? E aí nós temos a chuva temporânea, a chuva serôdia. A gente até falou isso no módulo 2 na penúltima aula. A gente falou sobre o batismo do Espírito Santo, não foi? A gente falou ali esse tema aí das chuvas do Espírito Santo. A gente trouxe esse texto, eu vou trazer aqui de novo, Joel 2:23. Olha o que diz. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos do Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. É? Então, ele é o nosso Deus poderoso.
Até gosto de colocar aqui, até peço perdão, porque o E devia ser maiúsculo aqui, né? Então, o nosso Senhor Deus nos dará em justa medida essa chuva, chuva temporã e chuva em grande medida, né? A temporã e a serúdia. E essa chuva a gente viu que é uma chuva que vem da natureza, chuva que cai lá no Oriente, e a chuva temporã é aquela chuva mais fraquinha, que ajuda a germinar a semente que foi plantada ali no início, sabe? Pelo semeador, que semeou aquela semente, justamente naquela primeira chuva para que a semente possa germinar. Aí mais à frente vem aquela chuva mais grossa, mais poderosa, que é a chuva cerúdia. Olha só que importante. Essa chuva cerúdia ajuda aquela semente que germinou, né? Ajuda aquela semente a crescer mais e a estar pronta para a colheita, né? E assim é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Começa aos pouquinhos, né? E vai se aprofundando, vai se avolumando até que a gente esteja pronto para a colheita, tá bom? Muito bem. Então é chuva, né? Que chuva é essa? A gente viu também no módulo 2 que essa chuva tem a ver com conhecer. Olha lá o texto, Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então a gente viu que essas chuvas, elas se referem a gotas do conhecimento da palavra de Deus. Então, conhecimento está relacionado com a chuva. Então, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu recebo informações, mais eu estou preparado para receber novas informações. E esse conhecer implica em praticar. Você conhece, e Deus está te mostrando, e você pratica, e Deus te mostra mais coisas, até você. Porque se você não pratica, não adianta Deus te trazer novas informações. Primeiro você precisa aprender essa. E aí você está disposto, disponível para Deus te dar maiores informações, tá bom? Deus diz, né, que vai nos mostrar informações preciosas, revelar seus segredos, é, anunciar coisas grandiosas que nem sabemos. Então a gente precisa crescer nesses conhecimentos, tudo bem? Muito bem, vamos lá. A palavra de Deus, você sabe que nesse processo de reavivamento tem um poder de transformação muito grande, né? Porque a palavra de Deus é poder, é ação. Deus diz: haja luz, houve luz. Então, olha só, quando tomamos contato com esta palavra, se inicia o processo do reavivamento verdadeiro, que é o do Espírito Santo. Então, através dessa chuva, dessas primeiras gotas, você vai conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, até receber mais chuva, e a chuva serôdia, até receber mais poder, entende? Mais transformação em si, e o seu testemunho ajuda outras pessoas a se renovarem também, a buscarem esse reavivamento também, tá bom? Bom, muito bem. Então temos aí a chuva temporã, a chuva fraquinha, né? Que faz muito, hein? Faz muitas obras. Começa assim, Deus é didático, ele começa aos poucos. Então essas primeiras chuvas, primeiras gotas, representam o início do reavivamento. São pequenas gotas do Espírito que transformam vidas. Inclusive, no nosso segundo tema, nós vamos falar mais sobre essa transformação, essa reforma, tá bom? E agora eu te pergunto, você já consegue perceber essas gotas da palavra de Deus agindo na sua vida? O que que ela tem feito? Quais são as transformações? Se não tem feito, é porque falta alguma coisa. A gente precisa então praticar, precisa buscar e praticar, tudo bem? Então comece a perceber, Senhor, o que tem mudado na minha vida desde que eu busquei a tua palavra, desde que eu tive acesso à tua palavra. Comece a perceber aí, buscar mais, tá bom? Muito bem. Então nós vamos, para isso, nós vamos ver um exemplo lá no Pentecostes. Como que foi com eles? Essa história aí do reavivamento, como que eles receberam, que transformações eles tiveram em si e nos demais, tá bom? E com isso, com essa base, a gente vai ter uma ideia de como a gente prosseguir nesses últimos dias, tudo bem? Então, o exemplo está lá em Atos, capítulo 2, verso 42 a 44. Eu vou ler essa primeira parte do verso, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só que interessante. Vamos prosseguir no verso. No verso 45 a 47.
e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante. Percebeu aí algumas transformações que houveram lá no Pentecoste, tanto nos discípulos quanto nas pessoas ao redor? Olha que interessante. Eu vou trazer aqui os tópicos, tá bom? Para gente falar sobre eles. Frutos do reavivamento em Atos, entre os apóstolos. Fruto do reavivamento nas ações do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Olha só, até dito, né? Alguém já disse, os atos dos apóstolos, né? Na verdade, mas são atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Olha só que interessante. Temos aí a perseverança no estudo da palavra. Eles perseveravam, né? Unânimes, todos juntos, estudando a palavra de Deus, olha. Comunhão com o semelhante, comunhão com Deus, em primeiro lugar, e com o próximo. E oração, tinha ali um amor prático, missionário. Se tinha alguma diferença entre si, um ou outro, já se resolvia tudo. E aí ele tinha comunhão com os irmãos e o trabalho missionário. Se alguém tinha falta de alguma coisa, eles ajudavam uns aos outros, dividiam os seus bens para que ninguém tivesse falta de nada. E aí tinha o crescimento da igreja, tá bom? Olha só, todos eram unidos. Então precisamos nos unir mais, ajudar quem está com necessidades. Deus deixou pessoas pobres para nós ajudarmos, pessoas que passam necessidades, pessoas moradores de rua que muitas vezes eles esperam por nós e a gente precisa ajudá-los. E Deus vai nos direcionando, vai nos ajudando para que a gente possa ajudá-los, conforme Deus vai nos orientando, nos direcionando. Tá bom? Então, olha, precisamos voltar a esse reavivamento, né? Essa primitiva piedade, essa religião genuína dos apóstolos, primitiva vem de primeiro. Piedade vem dessa relação com Deus e com o semelhante. Então, precisamos voltar a isso, tá bom? Esse é o modelo, essa é a base. Assim como aconteceu com eles, precisa acontecer com a gente, como você, como comigo, Então, qual que é a nossa maior necessidade? Você sabe, né? Que nós temos necessidades básicas de comer, de beber, de vestir, de ter um teto, uma casa para morarmos. É uma necessidade, são necessidades. E precisamos delas. Mas a palavra de Deus fala que qual deve ser o nosso pedido, que não é por casa, nem comida, nem por alimento, nem por... Não, não é nada disso. Nosso pedido está lá em Zacarias 10:1. Olha só. Pedi ao Senhor chuva. Em tempo da chuva, que chuva devemos pedir essa chuva? Serôdia, não é nem temporã, temporal. Estamos recebendo há quanto tempo? Precisamos pedir agora a serôdia. Senhor, me ajuda a ter conhecimento mais, mas me ajuda, Senhor. Eu tenho travado aqui, olha, eu não tenho buscado a tua palavra, eu não tenho praticado aquilo que eu já busquei. Então você precisa pedir ao Senhor, me ajuda, me dê forças para que eu possa praticar aquilo que eu preciso praticar e receber novas instruções do Senhor. E sim, é o Senhor que faz relâmpagos. Ele dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Olha lá os relâmpagos, ó. Relâmpagos, chuvas, chuvas. Precisamos aí, desses pedidos ao Senhor. Então, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscar a cada dia o reavivamento verdadeiro, através da palavra de Deus, clamando a Deus pela chuva serúdia. Buscar este reavivamento deve ser a nossa primeira ocupação. E esse reavivamento, ele é produzido pelo próprio Espírito Santo. Então nós devemos clamar pelo Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que está aqui conosco. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou: "Olha, eu vou, mas eu vou enviar o meu Consolador. Consolador que vai guiar vocês a toda a verdade." Então, nós precisamos do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos molda, e às vezes machuca, né? Dói, porque é ruim deixar um pecado, né? Mas essa dor é importante, porque dessa dor vem a cura da nossa alma. Olha que interessante.
O Espírito Santo precisa tirar, né? Os espinhos, esses espinhos dói e machuca mesmo. Mas quando tira ali aquele lugar que ficou ferido, ele começa o processo de cicatrização do Espírito Santo. Olha que bonito, que especial, né? E lá na palavra de Deus, lá, tanto em Mateus como em Lucas, vai dizer, né, que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E aí fala, né, que pedido é esse? Que busca é essa que a gente deve fazer? Que bater de porta é esse que a gente deve bater? O texto continua, lá em Lucas dá mais detalhes. Ele fala assim: qual é o pai que o filho pede pão, lhe dá uma pedra? Pede um peixe, lhe dá escorpião. Qual é o pai que faz isso? Nenhum, né? Nenhum pai em sã consciência, quando o filho pede alguma coisa, vai dar uma coisa que prejudique ele. Pode até não dar aquilo que está pedindo no momento, mas também não vai dar algo que prejudique, né? De repente o pai não tem condições, né, de dar alguma coisa que o filho pede na peça naquela hora, mas quando tiver, ele vai dar aquilo que é o melhor para o filho, no tempo certo. E aí o texto continua: se os pais, vós pais, que sois maus, vocês dão boas dádivas aos seus filhos, imagine o Pai Celeste, que vos dará o quê? O Espírito Santo a quem lhe pedir. Olha que interessante. Então, o pedido aí pelo Espírito Santo. Então, essa é a nossa maior necessidade, a necessidade do reavivamento do Espírito Santo, do verdadeiro, inclusive. Bom, falando em verdadeiro, e o falso? Que falso é esse? Vamos falar sobre o falso? Então, Satanás ele vem operando com uma contrafação. Se existe o verdadeiro, ele vai lá, entra nessa verdade e com a sua mentira ele vem para enganar, tá bom? Então ele mistura a verdade com a mentira. Então o que que ele faz no falso? Tem uma emoção exagerada, você tem um barulho e agitação nos cultos, né? Essas buscas a Deus. Você tem os cultos ruidosos com músicas que estimulam a carne, os desejos carnais. Você até sai com vontade de comer coisas que não presta, de ver coisas que não presta. Você sai tão eufórico que não tem ali uma transformação no Espírito Santo. Você sai todo alvoroçado, sem transformação nenhuma. Passa uns dias que você já vai entrar em depressão. É assim que acontece, né? Você tem ali um falso falar em línguas. A gente até falou sobre o dom de línguas no nosso último módulo, nosso segundo módulo, né? Na última aula, inclusive. Dá uma olhadinha lá e você vai ver o verdadeiro dom de línguas. Então, tem um falso falar de línguas, um falso reavivamento. Você tem uma falta de estudo da palavra de Deus. Olha só quantos tópicos Satanás trabalha para desvirtuar, para enganar. É um culto voltado para a emoção, sabe? Não que a emoção não tenha o seu lugar, ela tem. Mas primeiro vem o quê? A razão. A emoção não pode tomar o lugar da razão, entende? Primeiro vem a razão. E a emoção, ela entra ali junto. Se você não tem a razão, se tira fora a razão, você só age pela emoção e não tem como firmar na palavra de Deus. E aí Satanás começa a usar até o sobrenatural, sabia? Vem o sobrenatural, os milagres, as manifestações, e fogo desce do céu, e as pessoas ficam maravilhadas. Irmãos, olha só que interessante. A palavra de Deus diz que não é de se maravilhar isso. As pessoas falam, mas como que, olha, isso acontece, olha as manifestações. Não, não tem que se maravilhar. Porque o próprio Satanás, que diz lá em 2 Coríntios 11:14, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E nós vamos falar sobre essas manifestações dele ao longo desses eventos. Então não se maravilhe, não se perturbe com isso. Nossa, que maravilha. Não, não é de se admirar. Isso vai acontecer, está previsto. É para a gente ficar atento, tá bom? Olha só, falso reavivamento, tá bom? Então vamos lá. Aí a serva do Senhor Ellen White, ela trouxe, né, aqui está registrado em eventos finais, ela trouxe uma revelação que Deus deu para ela. O que que aconteceu? Teve um acampamento em Indiana, né? E nesse acampamento houve músicas, tudo hinos, né? Houve lá as adorações a Deus, só que de uma forma estranha, agitada, com tambores, com danças e por aí vai. E foi relatado isso em Ellen White.
É, alguém foi lá e relatou a ela. E aí Deus trouxe uma revelação para ela sobre isso, que chegou aos ouvidos dela. Olha só o que ela disse. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Então, nos últimos dias, o que aconteceu lá em Indiana, nos tempos de Ellen White, nesse acampamento, o Senhor disse a ela que aconteceriam nos últimos dias. Então, o que que é exatamente? Olha só, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Isso no culto ao Senhor Deus, olha só. Haverá gritos com tambores, música e dança. Sabe aquelas músicas que o cantor ele usa um tom estridente e começa a fazer, inclusive, aquelas vozes muito cortadas, sabe? Melismas, né? Muito melismas nas vozes, é um som muito estridente, né? Ó, ela disse que vai acontecer, ó, nos últimos dias. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. E as músicas são. Olha, pode prestar atenção. O que é mais usado é as músicas nesse processo todo de reavivamento falso. Vamos ver o que ela diz mais, ó. É uma balbúrdia de barulho, choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho. E é um pular, é um agitar, é um erguer as mãos, é tudo, gente. Olha, isso é em todas as igrejas, não é todas. É, 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 é as pentecostais, é as tradicionais, as igrejas católicas, é tudo. Tá entrando em todos os lugares, né? Olha o que ela diz mais, ó. Ó, misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. Isto é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram lá no Indiana no passado, onde ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira porque é dirigida. E aí, você tem percebido isso acontecer hoje? É porque é um falso reavivamento acontecendo. Então, o estilo de culto que você frequenta promove transformação ou apenas agitação emocional? Aí você vai lá no texto, né, de Mateus 7:20. O culto que você tem ido, que você tem realizado, tem produzido frutos bons ou não tem produzido frutos bons? Então aí o texto diz, Mateus 7:20, pelos seus frutos os conhecereis, até pelos nossos próprios frutos. Quais são os frutos que eu estou produzindo? São bons? Será que eu estou mudando as minhas atitudes ou eu ainda continuo grosso ou egoísta? Ou como que é os sentimentos que está tendo dentro de mim? Entende? Será que eu continuo fofocando, mentindo? Como é que é? Está tendo mudança? O culto que nós estamos fazendo está tendo mudança no nosso coração? Se não está tendo, é porque tem alguma coisa errada no culto. Então precisamos mudar o nosso modo de louvar a Deus. Se possível, tirar as baterias todas. Né? Tem músicas que só é bateria na música. Aí, pelo sim, pelo não, se puder tirar a bateria, tira. Né? Procura músicas que vai ali na batida do seu coração. Né? Se faz o seu coração bater mais acelerado, você começa a ter ali um ataque cardíaco até, sabe? Começa a bater lá dentro, o tambor lá dentro. Já não é bom. Às vezes a gente está tão acostumado que nem sente mais, né? Eu fiz uma experiência, eu fiz uma limpeza de músicas no meu repertório e quando eu vou adorar a Deus em alguma igreja, e eu vejo que é muita agitação, muito barulho, eu já saio porque meu coração já não aguenta mais. Eu já fico perturbado. Então a gente precisa fazer uma mudança. E a gente vai falar até sobre essa mudança no nosso próximo estudo, tá bom? Então veja aí o que está acontecendo, tá bom? Olha só. A questão aqui é que Deus, ele age na calmaria, não é na gritaria. Tem cultos barulhentos que as pessoas pulam, gritam e chamam aquilo de ação do Espírito Santo. Isso não é. Isso é um carnaval.
Isso é algo falso, não é do Espírito Santo, não, porque Deus age o quê? Na calmaria. Olha lá, 1 Reis 19, 11 e 12. E Deus lhe disse para o profeta: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Olha só o que Deus disse para o profeta. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, estava onde? Olha lá. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Olha só, Deus estava na calmaria. Olha, Elias, sai da caverna. Vou te mostrar aqui. E mostrou lá o fogo, mostrou a ventania. Não, Deus estava na calmaria, sem confusão nenhuma, para que a gente possa discernir a sua voz. Tá bom? Então, acalma-te. Busque uma adoração ao Senhor com calma. Tem hinos que são alegres? Tem, que a gente pode entoar. Mas tem hinos que são muita bateria. Ou tem músicas que são muito dramáticos, muito depressivos. Já viu esses hinos que só nos coloca para baixo? Só fala de coisa ruim, porque eu sou isso, sou aquilo, sou pecador, sou miserável, vou descer lá no mais, nas mais profundezas, me leva lá nas profundezas. Gente, que hino é esse? Tá levando lá pro inferno? A gente precisa de hino que nos leve pro céu, pra eternidade. Deus é forte, Deus é poderoso, eu sou pecador, mas Deus é maior, Deus me ajuda, Deus tem me honrado e eu louvo ao Senhor. Precisamos louvar mais ao Senhor. Falar mais do poder de Deus do que nossas próprias experiências. Nossas próprias experiências têm o seu momento, sim, mas a gente precisa exaltar mais a Deus. A gente tem exaltado mais a nós mesmos, mais nossas tristezas. A gente precisa exaltar mais o Senhor, que faz a nossa vida funcionar. Entende? Então nós precisamos despertar desse despertamento, tá bom? Precisamos buscar ao Senhor. Bom, tendo falado isso, você viu aí o reavivamento falso e você viu o reavivamento verdadeiro. E aí, tá acontecendo um reavivamento falso? Então, tá, né? Eu tenho visto acontecendo. Então, corre pro verdadeiro, tá bom? Então, temos um convite para você refletir e responder nos comentários, ou do YouTube, ou do próprio site, tá bom? Ou nas suas próprias anotações, anota aí, quais sinais do reavivamento verdadeiro você tem percebido em sua vida? Quais são os frutos que têm operado? É a primeira pergunta. Bom, e você identifica hoje sinais de um reavivamento verdadeiro ou falso ao seu redor? Pode anotar aí. E o que você pode fazer hoje para buscar o verdadeiro reavivamento? Quais são as mudanças que você precisa operar? Então anota aí essas perguntas e dê as respostas aí, tá bom? Para você. Se quiser escrever nos comentários, fique à vontade. Esse é um convite à ação, tá bom? Para você fazer aí ao longo da semana e também para você aplicar esse conteúdo, você estudar esses versos do capítulo 2 de Atos, do 42 a 47. Estuda lá e vê as ações do Espírito Santo. Se você for ver, não tem lógica eles fazerem cultos como os que estão sendo realizados hoje, com essa balbúrdia toda. Não tem. Eles eram homens de Deus, direcionados por Deus, eles falavam com autoridade e levavam as pessoas à palavra de Deus. Então, busca esses textos, reflita sobre eles e ore pedindo a chuva serôdia, conforme a Zacarias 10:1, tá bom? E compartilhe essa aula com alguém e convide para refletirem juntos, tá bom? E você estará caminhando nesse processo de reavivamento verdadeiro. E aí, que tal? Pronto aí para ser cheio do Espírito Santo com o verdadeiro reavivamento? É isso o nosso objetivo, tá bom? Caminhar dia a dia para buscar essa verdade do Senhor. E aqui nós, olha, já estamos encerrando a aula de hoje, tá bom? Com esse assunto tão especial e você pode aí comentar, tirar suas dúvidas, fique à vontade, compreender o assunto, tem alguma dúvida? Escreve aí pra gente, tá bom? E a gente vai responder, tudo bem? Então, olha só, fico feliz para trazer esse assunto aqui. É um assunto bastante especial. Eu tenho buscado muito o Espírito Santo para que ele me ajude, me revele a sua palavra, o seu conhecimento, para que eu possa, para que todos nós precisamos disso, para que a gente precisa suportar os acontecimentos finais.
E se a gente não tiver base na Bíblia, a gente acaba caindo. E a palavra de Deus diz, é o que o inimigo ele é astuto. E que se possível, fala assim, se possível, ele está pronto para enganar os próprios escolhidos. E você sabe, né, que naqueles últimos dias, nos últimos dias, na volta de Jesus, vai ter pessoas que vai falar assim, Senhor, porventura eu não fiz isso, não fiz aquilo, aquilo outro, eu falei em teu nome, eu expulsei demônios. Deus vai olhar assim e vai falar, olha, eu nunca vos conheci. Por que que Deus vai falar isso? Falso revelamento. Não estavam parados na palavra de Deus. Então precisamos buscar a palavra de Deus para não sermos enganados. Tudo bem buscar a Deus de uma forma sã, para que Deus, de uma forma sã, ele venha à nossa mente e a gente possa compreender. Tudo bem? Está preparado para buscar o reavamento? Então você está no caminho certo. Estamos todos juntos trilhando nessa jornada. Que Deus te abençoe, amado e amada. Que o Senhor Deus te guie a cada dia, a cada passo. Esse é meu desejo, essa é a minha oração e vamos finalizar com uma prece ao Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por esse estudo tão especial. Foram ditas muitas coisas aqui, Senhor, que de repente veio contra aquilo que a gente acreditava, que a gente estava acostumado. Mas a tua palavra é assim, a gente vai crescendo, né? São gotas que vão sendo colocadas em nossas vidas e ajude, Senhor, para que a gente possa aceitá-las e pedir orientação ao Senhor a cada dia. Senhor, me mostra, Senhor, me ajuda, me dê forças, que cada dia possa fazer esses pedidos e clamar ao Senhor por mais chuva, mais conhecimento e praticar aquilo que a gente tem aprendido, Pai, segundo a tua palavra. Obrigado por tudo, nos despeça na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada. E ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!